e morreram porque não teve aceitação. Que essa tecnologia de ponta Sim. é para empresa de qualquer tamanho e é importante utilizar. Ela vai trazer também mais rentabilidade. Você dirigia carro? A inteligência artificial, quantas tecnologias aconteceram, Eu acho que você tem uma visão muito positiva da tecnologia, conseguiu trazer isso aqui pra gente. a descoberta é a da eletricidade. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Gente que Empreende. Mais uma vez, hoje aqui a gente vai falar de inteligência artificial. Eu tenho falado bastante sobre esse assunto lá no Instagram e também na newsletter, que a gente tem a newsletter do Gente que Empreende. Se você ainda não assinou, tá aqui na descrição o link, vai lá e se inscreve. Toda semana a gente tem um texto, uma newsletter com conteúdo sobre empreendedorismo, sobre tendência, e por isso, muitas vezes lá, a gente fala sim de inteligência artificial. Esses dias, Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, uma das maiores empresas aí de inteligência artificial, que tem o Claude, que é concorrente do ChatGPT, ele deu uma entrevista catastrófica, de certa forma. Ele disse que a inteligência artificial pode eliminar metade dos empregos de entrada nos próximos 5 anos e ele acha que ninguém está olhando para isso com cuidado. Se essa informação também te assusta, fica aqui que a gente vai tranquilizar você, porque o importante é a gente entender o que é essa tecnologia, como utilizar e o que ela pode fazer por nós, seja para você ter a sua carreira, seja para você empreender, seja para ajudar a sua empresa a crescer. E hoje eu tenho aqui um especialista em inteligência artificial, Alexandre Rezende. Tudo bem, Alexandre? Olá, Ju, tudo bem? É um prazer estar aqui com você para falar sobre um tema aí que, poxa, eu sou apaixonado aí, que é a inteligência artificial. Bacana. E, gente, o Alexandre, ele é diretor da Perdize, que é uma solução com inteligência artificial para atendimento em marketplaces. A gente vai explicar melhor como funciona isso, porque também pode te ajudar, uma ferramenta que pode ajudar no seu negócio. Então, vamos lá, Alexandre. Você já está envolvido com inteligência artificial há bastante tempo, né? Exatamente, né? Diretamente já há 4 anos, por mais que eu já tenha aí mais de 20 anos na área de tecnologia, e onde nos últimos 4 anos, sim, com uma solução direta, que é a Predize, que é atendimentos, que hoje está cada vez mais potencial de responder de forma autônoma aí os clientes e de uma forma muito humanizada, né? Às vezes você faz uma pergunta e você está sendo atendido e você não imagina que é através de uma inteligência artificial. O cliente ali nem percebe que é uma IA que está respondendo. Exatamente, né? Quantas perguntas a gente que está diretamente nos marketplaces, Mercado Livre, por exemplo, que você faz uma pergunta para entender ali um pouco mais das informações sobre o produto, para checar, para ter confiança no que você vai comprar. E aí uma inteligência artificial que está confirmando, tá respondendo para você fazer essa compra, né, com confiança. Eu falo muito que esse espaço aqui é para a gente aproximar esses assuntos que às vezes são distantes da maioria das pessoas, especialmente ali dos pequenos e médios empreendedores, e mostrar que essa tecnologia de ponta é sim para essas empresas também, né? Sim. É para empresa de qualquer tamanho e é importante utilizar, porque o seu crescimento pode depender disso, né? E ter essa automação de atendimento é um passo para isso, né, Alexandre? Com certeza. Hoje, não, principalmente no varejo, né, que nós temos ali os call centers, toda a equipe de atendimento, saque, para que você possa levar a uma melhor experiência, o tempo de resposta é a base. Porque quando você faz uma compra ou você tem uma dúvida sobre uma determinada compra, você quer ser atendido de uma forma rápida. Agora, imagina isso no pós-Black Friday, que às vezes as empresas elas acabam vendendo 3 vezes mais. Elas não contratam, às vezes, 3 vezes mais pessoas para fazer aquele atendimento. Então, onde você precisa de ter uma automação para que viabilize esse atendimento, para que você possa, tanto no pré-venda, você responder rápido e você conseguir aumentar a sua conversão de venda, porque se você demorar muito, a pessoa vai procurar, é só um clique para mudar de página, né? Então, você acaba perdendo aquela venda, perdendo aquela conversão nos marketplaces ou no seu site próprio. Então, o atendimento ágil, o tempo de resposta, ele é fundamental para que você consiga aumentar as suas conversões. E no pós-venda também, né? Quando você tem algum problema, onde está meu pedido está atrasado, você também está ansioso para aquela entrega acontecer e você também ter uma resposta rápida, isso faz toda a diferença para quem, na experiência que você está oferecendo para o seu cliente. Interessante, né? Você falou que a conversão, às vezes, depende desse tempo de resposta. Sim. E é verdade, a gente tem informação sobre isso, inclusive, né?
que quando um anúncio é respondido, uma pergunta num anúncio é respondida com mais rapidez, mais chance dessa venda acontecer. E se não acontece, ele vai para o que respondeu ali mais rápido, né? Então, seja no marketplace, seja num site e tal, como você falou, a internet está ali, é um clique, né? Exato. Muitas vezes você está, inclusive, comparando, né? Exato. Existe uma estatística que, se você responder o seu cliente em até 5 minutos, com uma dúvida dele, aumenta 80% a chance de conversão sobre o seu anúncio. Então, essa agilidade, essa resposta rápida, com certeza, já é comprovada que aumenta, sim, vendas, né? Temos vários clientes que conseguiram, sim, dobrar, triplicar vendas por conta de uma automação. E pensando nesse relacionamento com o cliente, às vezes pode não ser a conversão da venda em si, mas é uma forma também de você aproximar o cliente, né? Porque se você manda, às vezes, sei lá, a pessoa não está nem na internet, tem uma loja no bairro ou uma padaria num bairro. Se você, cliente, manda uma mensagem lá e pede, sei lá, uma reserva de algum produto ou uma encomenda e você não tem resposta imediata, ou às vezes a pessoa realmente não viu ou não vai fazer reserva para você e você vai acabar sem o produto, por exemplo, isso vai afetando o relacionamento com o cliente, né? Com certeza. Vai desgastando ali. Às vezes ele vai acabar, com o tempo, achando melhor comprar em outro lugar, por exemplo, né? Exato. Hoje em dia, né, para as empresas, independente, principalmente as pequenas, a experiência é um diferencial, né, para você conseguir conquistar mais mercado. Para quem está começando, você ter, às vezes, um assistente inteligente para fazer um agendamento de um serviço que você está prestando, por exemplo, isso te dá uma dinâmica para você ocupar o seu tempo e fazer outras coisas, ao mesmo tempo não deixar de responder. Porque imagina você executando a sua tarefa e o seu WhatsApp ou sua rede social que você se comunica não está sendo vista naquele momento enquanto você está entregando um trabalho, executando um trabalho naquele momento. E você tendo uma inteligência artificial treinada para executar essa tarefa específica, com certeza vai te dar uma agilidade e uma melhor experiência também para o seu cliente. Essas ferramentas já são acessíveis? Já são acessíveis, porque hoje você já, até mesmo com o ChatGPT ou tem algumas outras ferramentas que você já pode treiná-las e já integrá-las com as ferramentas de comunicação que você possui, seja para WhatsApp, seja para Instagram. Já existem soluções prontas para você configurar e personalizar para o seu negócio. E o próprio empreendedor, com um pouco de conhecimento, já consegue fazer isso Sim. por conta própria até. Exato, porque as telas hoje são bem simples e aí é só uma questão de você colocar as informações que precisa. Porque a inteligência artificial, ela depende de dados. Então, quais dados que você vai ensinar ela sobre o seu negócio? E quanto mais específico você for, melhor, mais assertiva ela vai ser, trazendo o seu tom de voz, trazendo o tom da sua marca. E tudo isso faz parte para que você se comunique de uma forma mais assertiva também com o seu cliente. E aí é você saber programar, de certa forma, essa inteligência artificial para isso, dizendo o que você quer, né? Então, eu sou uma cafeteria, eu sou uma confeitaria, assim, assado, meu público é tal faixa etária, colocar todas essas informações direitinho para que ele entenda o seu tom de voz ali e consiga fazer essas respostas. Isso, acho que essa é a primeira parte, né, para quem está começando, né, com a inteligência artificial, você trazer o máximo de informações possível do seu cliente ideal. Né? Então, aonde você atua, né, qual que seria os produtos que você oferece ou serviços que você oferece, quais são os seus diferenciais perante o seu concorrente. Então, são várias informações que você vai colocando ali com a inteligência artificial, que quando você fizer uma pergunta ou você fizer querer uma recomendação dela, uma sugestão dela do que fazer ou como fazer, ela vai entregar para você de uma forma muito mais assertiva. Eu ainda sinto que a gente fala de inteligência artificial, e eu falando aqui com você, parece que tá todo mundo usando, mexendo, sabendo o que tá acontecendo, né? Mas não é verdade, né? Isso aqui é uma bolha, né? A gente aqui. A maioria das pessoas ainda não tá antenado com tudo isso, ou entendendo a importância de começar a estudar e a compreender sobre essa tecnologia. Dito isso, eu quero saber de você, assim, um empreendedor, independente da área dele, que
precisa começar a compreender inteligência artificial, a entender como usar essa ferramenta, o que você diria para ele fazer? A primeira coisa que ele precisa fazer? Primeira coisa, acesse o ChatGPT, né? Eu acho que é uma das ferramentas aí que mais conhecidas e simples, porque você vai entrar lá e vai ter um único campo para você fazer alguma coisa, uma pergunta. Comece perguntando, como se fosse uma busca, como uma curiosidade, como se você estivesse conversando com uma pessoa. Eu acho que essa proximidade de você estiver conversando como se fosse um seu assistente, né? Eu acho que é o primeiro passo para que você consiga entender o potencial que ela pode te entregar. Então, você vai fazer perguntas para elas ou sobre sua região. Por exemplo, se eu tenho uma padaria, poxa, quais são as padarias que tem aqui na minha região? O que eu poderia vender de diferente? O que poderia ser um diferencial, né, na minha padaria? Como se fosse um seu consultor ali nesse momento. Eu acho que seria muito interessante você iniciar fazendo perguntas como se fosse um consultor, um conselheiro, ser um assistente ali de real, uma pessoa mesmo ali para te dar dicas. E eu tenho certeza que você vai surpreender e vai trazer insights muito relevantes que você já pode aplicar de forma simples. E você pode falar, eu quero dicas, quero rápidas que eu possa aplicar hoje. E ele vai direcionar para você essas boas dicas. Eu quero dicas que eu possa empreender aqui, mas com um orçamento de até R$10.000. Ele vai trazer sugestões dentro de R$10.000. Então, quanto melhor você perguntar, de forma mais específica você perguntar, melhores vai ser as respostas também para você. E aí você vai usando, você realmente vai entendendo como que ele vai poder te apoiar mesmo no dia a dia, né? Eu gosto muito, às vezes, de usar o ChatGPT para me ajudar a pensar. Então, tô com um projeto tal, com uma ideia tal. Vou lá para ele, pergunto, ou concorrência, às vezes até pergunto o que ele acha mesmo. E a partir daquilo eu vou pensando outras coisas. Me ajuda a criar um cronograma para tirar tal projeto do papel. Ele também te ajuda a criar ali um passo a passo, que às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de dar o pontapé inicial e ele te dá o passo a passo direitinho para você seguir. Então, ele pode te ajudar de N formas, assim, né? A versão gratuita já funciona? Já funciona. Ele tem algumas limitações, às vezes de tamanho de arquivos, quantidade de arquivos, de análise que ele faz durante o dia, mas a versão gratuita já te entrega legal, já bons insights aí para quem está começando. E depois, conforme você vai evoluindo, no meu caso, eu uso bastante para fazer análise de dados, então eu utilizo a versão paga. Mas aí, então, acabo utilizando todos os recursos que ele acaba oferecendo ali. E quando você começa, você não para. Porque você vê que realmente entrega algo muito positivo. Entrega pensamentos, insights que, através das analogias e análises que ele faz, muito boas para que você possa aplicar. Traz informações mais rápidas. Então, um trabalho que, às vezes, você poderia gastar... Vamos imaginar hoje, um tradutor... né? Às vezes um serviço de fazer uma tradução do inglês para o espanhol ou de português para o inglês. Poxa, às vezes um trabalho de 2 horas, 3 horas pode ser feito em segundos. Então, esses benefícios que a inteligência artificial traz para você. Ao invés de você trazer um livro ou trazer a técnica de um livro, você pode trazer, olha, eu gostaria de um plano de ação com base no livro tal. E ele vai te dar de forma muito estruturada, já com base naquele livro, o seu plano de ação. E eu uso também para sugestões de livros que eu gosto de ler também. Poxa, eu gostaria de ler um livro assim, com esse tema que vai me ajudar no meu dia a dia assim. Quais são os livros que você pode me sugerir? Então, é um consultor mesmo ali no dia a dia nosso. E é aí que o ChatGPT ou as outras ferramentas concorrentes estão substituindo o buscador como o Google, né? Exatamente. Né? Hoje o Google ele já viu essa mudança de experiência e a primeira recomendação, entrega de uma busca é o Gemini. É o Gemini ali sendo aplicado com o resultado, né, das buscas que ele acaba devolvendo ali para o cliente, ao invés de sites, né? Então, antes ele trazia sites.
Ali não, ele já traz a informação que você espera. E aí você tem que entrar em cada site, olhar, você mesmo fazer essa curadoria, né? Exatamente. Agora ele já te entrega a curadoria. Ele já entrega a curadoria e com o site da fonte, né? Para você entender também de onde que está vindo aquela informação, se é uma informação de uma fonte confiável ou não, relevante, que você acredita ou não. O que você acha que a gente precisa para dominar essa tecnologia ou usar essa tecnologia de forma positiva? Eu entendo que qualquer profissional, qualquer empreendedor vai precisar entender sobre inteligência artificial. Qual é o principal, né, dessa tecnologia que a gente precisa compreender para colocar ela no nosso dia a dia? Eu vejo assim, nós estamos ainda no começo dela. Vamos imaginar quando começou a internet. Então, nós não sabíamos todo o potencial que a internet poderia oferecer e que, a partir dela, foi desenvolvido várias soluções. Até vídeos do YouTube, depende do quê? Dependeu da internet, mas não foi surgiu a internet, surgiu o YouTube. Não, foram anos depois que surgiu, né, essa opção de consumir vídeos, streaming, música em nuvem e tudo mais, né? Foi a partir da internet que proporcionou essas soluções, esse mundo que a gente vive hoje. Eu costumo dizer que nós estamos fazendo uma transição de uma nova era tecnológica através da inteligência artificial. É como se inventou a eletricidade e agora a gente vai construir os equipamentos, os aparelhos, as soluções, a geladeira, o forno, as lâmpadas, entre outras coisas, através dessa tecnologia. Então, assim, acho que o primeiro ponto é assim, o que está sendo lançado de produtos e de soluções já prontos que eu posso consumir, né, para mim, dentro da minha empresa. Então, acho que seguir alguns canais de tecnologia, seguir de outros empreendedores, o que estão utilizando no seu dia a dia, que vai trazer para vocês alguns benefícios, seja em todas as áreas, né? Hoje meu produto está mais ligado à área de atendimento, mas tem produtos que vão estar ligados mais à área financeira, a um CRM também, que hoje o CRM já tem vários agentes inteligentes executando tarefas de forma específicas, a parte de vendas, o que eu posso melhorar. Eu costumo dizer assim que comece pelo que você faz de rotina. O que você faz de rotina que é repetitivo? Veja como você pode automatizar com a inteligência artificial. Ou como outras pessoas poderiam automatizar. E se você não sabe, pergunta para o ChatGPT como eu automatizo essa minha rotina. Ele vai trazer para você várias orientações, várias dicas também. Bacana. A gente fala sobre a importância de entender como perguntar, né? Tem uma questão de educação que muitas vezes me preocupa quando a gente fala de inteligência artificial. Que, assim, a gente aqui não nasceu no digital. Então, a gente teve uma educação muito analógica, né? Na escola, a gente tinha muita leitura, o pesquisar. Eu pesquisei na Barça. Sim, passei por isso também. Não tinha o Google para pesquisar, né? Não tinha internet para fazer pesquisa. Então, você aprende a ir atrás da informação, o que é uma informação de qualidade, onde eu devo pesquisar. A gente tem uma geração agora, essa que está entrando no mercado de trabalho, que é a geração Z, a alfa e a que está começando a entrar agora, e essas especialmente, que elas vão crescer na era da inteligência artificial. Na era em que tudo é automatizado, né? Em que eu posso fazer a pergunta para o ChatGPT e aquilo vem pronto para mim. A gente precisa ter uma preocupação de como essas pessoas vão estar preparadas para ter pensamento crítico e saber o que vem, analisar o que vem a partir dessa tecnologia, né? Exato, porque assim, essa nova geração, ela está já adaptada a consumir informações de forma rápida, né, através do YouTube, os sites, ou agora também com a inteligência artificial. Então, poxa, eu vou fazer um trabalho escolar, né, como você falou. Naquela época, a gente tinha que ir na biblioteca, pesquisar livros, pegar Barça, entre outras fontes, para a gente estudar, entender e fazer um trabalho sobre aquele tema. Hoje está tudo na internet. E se você pedir para o ChatGPT, ele vai entregar pronto. É só quase que pegar e imprimir. Eu acho que é um desafio até para os professores hoje avaliar. Poxa, isso aqui não é do ChatGPT, né? Então, esse é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai se destacar as pessoas que
saberem fazer o bom uso da tecnologia, né? Como que ela está utilizando ela para ter mais conhecimento. Eu acho que conhecimento é algo imprescindível para essa geração, para que ela possa realmente aprender, né? Porque senão eu vou pegar uma informação e tirar ela daqui e colocar aqui, mas qual que é o seu aprendizado com isso? Eu acho que a inteligência artificial não substitui as pessoas. As pessoas, elas são imprescindíveis para elas conectarem e entenderem se faz sentido ou não o que ela está assim sugerindo, né, para que seja feito como ação, né? A gente falou, tenho visto muito especialista falar, falei aqui no início do episódio sobre a entrevista do Dario Amodei, né, que prevê aí em poucos anos, né, já a partir do ano que vem, começar desemprego, e desemprego em massa mesmo, né? Eu acredito muito nessa perspectiva. Porque a tecnologia vai fazer muita coisa. A gente não vai precisar mais de tantos profissionais para certas coisas como a gente precisa hoje. Então, um advogado que, de repente, precisa de um auxiliar ali para pesquisar ou para ir atrás ou fazer aquelas tarefas mais básicas, esse assistente, esse advogado assistente não vai ser mais necessário, né? A recepcionista não vai ser mais necessária. A pessoa que está ali no atendimento, só se for algo muito específico que você vai precisar de um atendimento humano. Então, muitos profissionais realmente serão substituídos. A gente vai precisar lidar com tudo isso, né? Você tem uma visão diferente sobre isso? Você acha que a gente vai conseguir realocar esses profissionais? Sim, eu sou mais a favor dessa realocação, adaptação. Eu acho que as pessoas eles têm que estar preparadas para se adaptar ao novo. Vamos pensar anos atrás que para fazer uma colheita de algodão eu precisava de 50 pessoas de forma manual colher algodão. A máquina veio que uma pessoa ali dominando aquela máquina fazia uma colheita de um trabalho de mais de 50 pessoas. Então, assim, o que aconteceu com essas 50 pessoas que estavam com esse trabalho efetivo? Elas teve que se adaptar a executar um novo trabalho. Fazendo uma analogia, é isso que vai acontecer agora também. Eu vejo que algumas funções de trabalho, como essas mesmo de entrada, seja de assistente, sim, não vão ser substituídas para fazer outras coisas. Então, essas pessoas, qual que é a dica que eu dou? Se adaptem. O que você vai fazer de novo? O que eu estou aprendendo a tecnologia? Hoje, conhecer a IA, ter um conhecimento ou uma especialização, já é um diferencial. Porque você tem milhares de pessoas que não estão olhando para isso, não estão se movimentando para esse caminho. E é um caminho que começou e não vai voltar mais. Não é uma onda, simplesmente, como teve o metaverso. Muito se falou de metaverso, né? O Facebook mudou para Meta, né? Então, teve todo um movimento, mas que não concretizou. Né? Eu acho que a tecnologia ela também tem que ser aceita pelas pessoas. Né? Quantas tecnologias aconteceram e morreram porque não teve aceitação? O próprio Google lançou o óculos, né? O Google Glass, que também não foi para frente. Até hoje nenhum pegou, né? Não foi, não aconteceu, né? A própria TV 3D, outra tecnologia também que, poxa, eram TVs caras, mas não tinham conteúdo para serem consumidas em 3D. Então, a tecnologia parece ser boa, é legal, mas ela não teve aceitação. Hoje eu vejo diferente quando eu olho para a inteligência artificial. Elas têm a aceitação pelas pessoas. Elas veem na prática que ela agiliza meu tempo, elas entregam mais valor, entregam mais vendas, melhora a experiência do meu cliente através da inteligência artificial. Então, o que essas pessoas faziam para melhorar a experiência, no caso, pegar atendimento, né, que está no meu foco. Ao invés de ter ali a pessoa no atendimento, tirando dúvidas básicas, essa pessoa, às vezes, vai estar lá melhorando o anúncio dela, melhorando a foto desse anúncio para converter mais. Ou usando a inteligência artificial para melhorar a foto do seu anúncio para vender mais. E não fazendo o trabalho de tirar dúvidas que uma inteligência artificial pode já fazer. Que, de repente, é um trabalho mais braçal. Maçante, chato. Chato, É isso. Imagina a gente tem exemplos. Quantas vezes a pessoa responde se esse produto é original? Nossa, a gente tem vários casos como esse. A pessoa lá, esse produto é original? Vem a nota fiscal? E se eu quiser, qual que é a garantia?
Se eu precisar devolver ou tiver algum problema. São perguntas básicas que são feitas milhares por dia pelas pessoas antes de comprar. E aí existem pessoas fazendo esse trabalho que hoje pode ser automatizado. E esse serviço, por exemplo, é acessível para qualquer tamanho de empresa? Esse serviço, a gente traz assim, se você tem uma equipe, né, dedicada já no atendimento, sim, e vende nos marketplaces, sim, a gente já entrega valor, porque com o aumento das suas vendas, você não vai precisar escalar mais pessoas, né, e sim, você vai precisar contratar mais pessoas para trabalhar em outras áreas internas por conta das vendas, mas não no atendimento. Né? Então, esse é o nosso propósito ali, né, dando mais agilidade e mais controle também para as pequenas e médias e grandes empresas. E aí, quando eu contrato o serviço de vocês, eu preciso programar essa ferramenta de acordo com a realidade da minha empresa, com o que eu vendo, com o meu tipo de cliente. Isso. Então, primeiramente, quando a gente faz quando você contrata, o primeiro passo é a gente fazer uma configuração, vamos dizer assim, qual que é a sua política comercial? Porque é sua. Eu não posso deixar de uma forma genérica. Ou daquele produto também. Às vezes é específico daquele produto. Então, por exemplo, uma garantia de um refrigerador é diferente, às vezes, de um alimento. Então, eu tenho que personalizar essa questão de garantias, políticas de devolução, que, claro, tem um código de defesa do consumidor também que deve ser seguido, mas as empresas também têm algumas políticas internas que elas acabam seguindo. Então, eu tenho que ensinar a inteligência artificial o que ela deve responder em cada situação. Então, por exemplo, os produtos são originais? Sim, meus produtos, todos eles são originais. Tem que afirmar a inteligência artificial para que ela responda a isso. Vem nota fiscal? Sim, todos os nossos produtos são enviados acompanhados com a nota fiscal. Então, são ensinamentos que a gente já tem pré-configurados também. Essas que eu falei são básicas, que a gente viu que é comum e a gente já padronizou, e aí você somente vai fazer uma revisão, se faz sentido para o seu negócio ou não, antes de ativá-las. E vocês auxiliam os empreendedores em toda essa etapa aí de configuração. Exatamente. E também prestamos serviço. A gente também tem uma equipe interna que faz esse serviço que nós chamamos de curadoria da inteligência artificial. Ou seja, da gente fazer o ensinamento, acompanhamento das respostas e treinamento dela, colocando mais informações para que ela possa responder assertiva as que ela errou e também responder mais perguntas que ela não respondeu. E assim, eliminando cada vez mais o esforço das pessoas para que elas possam trabalhar em outras funções, executando outros trabalhos. Áreas mais estratégicas, de repente. Mais estratégicas, né? que são importantes. A solução de vocês é específica para marketplace, né? Então, para quem vende em marketplace, mas existem soluções similares para outras áreas também, né? Para clínicas médicas, com certeza, laboratórios. Existem soluções para o WhatsApp, né? que daí você geralmente, hoje 75% das pessoas preferem utilizar o WhatsApp para fazer algum tipo de comunicação, agendamento. Então, tem ferramentas também específicas que você faz agendamento pelo WhatsApp, que você tem uma confirmação daquela agenda também através do WhatsApp, que vai auxiliando ali também na conversão e tendo mais agendas e mais faturamento também, consequentemente, né? E tem uma diferença do que é automação e do que é uma ferramenta com inteligência artificial, né? Tem. Uma ferramenta que tem uma automação é uma ferramenta programável. Então, se você programou essa ferramenta para... Olha, eu quero que 5 vezes 5 é igual a 30. Ela vai entregar para você 30, porque você programou. Isso é uma automação. Mas quando eu falo com uma inteligência artificial, a gente vai trazer 5 vezes 5 é igual a 30, ela vai dizer, não é isso que eu aprendi. Ela vai trazer que é igual a 25. Então, uma automação é diferente de uma inteligência artificial, sim, porque ela tem já conceitos que ela aprendeu e que ela vai trazer para você e justificar, e diferente de uma automação que vai seguir exatamente o que você programou. E aí, pensando no atendimento, quando eu vou num laboratório, por exemplo, que eu quero agendar um exame, e ele vai me pedindo, digite 1, digite 2, põe o CPF, a carteirinha, isso é automação. Isso é automação, perfeito. Isso é muito legal que você trouxe, né? Porque isso foi 2 anos atrás, quando a gente começou a criar uma experiência no pós-venda, principalmente dentro do Predize,
eu falei um desafio ali para o meu time. Eu não quero a experiência mais usando inteligência artificial de um bot, chatbot, que é digite 1 se você quer informações sobre o pedido, 2 se você quer cancelar, 3 se você quer saber o rastreio. Não quero isso. Eu quero que seja uma interação humana e fluida, né? Ali e assertiva, principalmente, né? E o meu gerente, ele falou assim, cara, isso é impossível. Não é impossível. Porque a gente está falando de inteligência artificial. É impossível. A gente tem que treinar ela da forma que ela, vamos dizer assim, ensinar ela a responder, entender e responder da forma que fosse uma pessoa. Então, esse vamos dizer assim, é o segredo da inteligência artificial, é o grande benefício que a gente pode explorar da inteligência artificial, de criar soluções como essa de uma forma muito humanizada. E tem exemplos assim que ela responde no pós-venda 100% autônomo. Então, um exemplo que aconteceu, que nós vimos ali, uma pessoa, ela entrou em contato, o nome da nossa inteligência chamamos Mia, né? Então, ela respondendo assim, olá, Mia, desculpe, não consegui mandar as fotos antes porque eu sofri um acidente e tive que ir no hospital fazer uma tomografia. E aí a Mia, né, já treinada, olá, fulano, não tem problema você ter atrasado, né? O mais importante é a sua saúde. Esperamos que você melhore. E quando puder, mande as fotos para que a gente possa dar continuidade em nosso atendimento, né? E então você vê esse acolhimento e aí o cara, poxa, ok, daqui a pouco eu já mando as fotos. Então ela fez toda uma introdução que não teve, digite 1, digite 2, digite 3. Ela já entendeu o problema que ele justificou. Ela teve a empatia de fazer ali, entender a necessidade, o problema dele, falar sobre isso e ainda encerrou ali, né? Desejamos melhoras para você. E talvez a pessoa nem tenha percebido que era robô. Não percebeu. Vários exemplos assim. Tudo bem, Mia, né? Ok, então, né? Então, obrigada, obrigado, por favor. moço. Bom dia para você. Bom dia, obrigado, moço. Obrigado, moço, é ótimo. Exatamente, tem muito disso. Essa experiência ali no atendimento ali com ela, que a gente vê do começo ao fim, 100% autônomo. E a pessoa não percebe que está falando com uma inteligência artificial. Eu acho que isso, para nós da área de tecnologia, é uma satisfação imensa a gente conseguir criar soluções assim que ajudem aquela pessoa. Às vezes e tem exemplos assim que a pessoa está lá no sábado, 2 horas da manhã, de sábado a domingo, fazendo perguntas, querendo saber sobre um produto ou sobre um pedido dela, sobre uma situação. Nossa, tem vários casos assim muito legais. A pessoa, olha, eu comprei aqui um depurador, tem um buraco em cima, eu quase me cortei. E para que serve esse buraco, né? Aí a Mia, olha, você poderia consultar no manual e entender melhor ali, né, através do manual. Claro, estou resumindo um pouquinho aqui, mas ela foi toda delicada, assim, né, conversando ali, respondendo. E ela, mas ela não achei o manual aqui. E aí eu pesquisei na internet e vi que esse buraco tem uma tampa. Mas eu não tinha aberto ainda a caixa. E também não tinha visto o manual, mas o manual está aqui. Olha só, que louco, né? A pessoa conversando. Como se fosse uma pessoa. Como se fosse uma pessoa ali, com a inteligência artificial. E a inteligência artificial, que bom que você encontrou o manual. E fico aqui disponível ainda, para caso puder te ajudar, né? Eu fico à disposição. Então, a pessoa, ok, obrigado, né? Então, pela sua ajuda e tudo mais. Então, assim, isso era 3 horas da manhã. A pessoa conversando ali, falando. E é um atendimento que, se fosse normalmente, iria acontecer quando? Iria acontecer na segunda-feira de manhã ou na segunda-feira à tarde, porque segunda-feira no atendimento é um o dos dia que tem muita coisa para responder. Tem bastante, né? Acumula do final de semana e é onde acaba acontecendo justamente isso, né? Então, você já gera uma experiência melhor. Como eu falei lá no início, né? O tempo de resposta é importante para você gerar uma boa experiência, não deixar a pessoa ali esperando esse atendimento, essas respostas ali por dias. E vocês, né, têm a solução aí para Marketplace, e vocês imaginam expandir para outras áreas? Sim, pensamos, tá? Hoje, nós temos... O nosso produto, ele está voltado para Marketplace, mas também pensamos no e-commerce dele, né? Na sua loja virtual também, porque lá ele faz venda, ele tira dúvidas e tudo mais. Então, hoje nós temos já uma integração com o WhatsApp para
centralizar esses atendimentos também da loja. E estamos agora trabalhando nessa solução com a inteligência artificial. Já faz algumas coisas, já com a inteligência artificial pelo site, para atender o site dele. Mas ainda tem algumas coisas para evoluir e ainda mais. Né? Aquilo que eu falei, a tecnologia é nova, tem tantas coisas que a gente pode fazer que está explodindo coisas. E a gente, às vezes, nem pensa, né? Não consegue nem imaginar o que é possível. De repente, daqui a um ano, a gente está vendo uma solução que hoje a gente não estava prevendo, né? Total. Será que daqui 10 anos a gente vai pensar assim, os nossos filhos, os futuros filhos ainda? Você dirigia carro? Já Como pensar, assim, né? né? Como assim, Dirigia? né? Você dirigia o carro? Não era perigoso, né? Hoje, assim, tem todo o sistema de segurança, que todo mundo anda junto, né? Olha só. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer. E hoje a nossa preocupação é como o carro autônomo vai ficar sem o motorista. Exatamente, né? Porque vem uma questão de confiança também que a tecnologia tem que transmitir, né? Para que isso funcione, principalmente com segurança de pessoas, né? Mas hoje você pega aviões, você pega trens, outros meios de transportes. Que já são assim, já são né? assim, já tem essa autonomia já, né? Então o piloto está ali para supervisionar também numa situação e tomar decisões, mas tem muita coisa que já está embarcado a inteligência artificial ainda como tecnologia. Vocês têm uma solução para varejo e o que vocês pretendem expandir é sempre atendendo esse setor, mas existem soluções parecidas, como a gente já falou, para outras áreas também, né? Sim. Então, uma pequena empresa pode contratar uma solução para o setor específico dela, por exemplo. Com certeza, né? Hoje nós temos também, fazemos parte do grupo DB1, que é uma holding de várias soluções. Temos uma solução lá que cuida da segurança das crianças na igreja, que é o My Kids, por exemplo. Então, ali tem uma inteligência artificial também que para fazer todo esse acompanhamento. Tem o Volutis, que é uma outra solução que é para voluntários que trabalham também em igrejas, até quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, nos voluntariados, a gente acabou cedendo também esse sistema para que tivesse o controle das pessoas que eram voluntariadas, para criar escalas também de formas automáticas, né, com inteligência artificial dessas pessoas que colocam lá quais são suas disponibilidades. Então, tem várias coisas que podem ser construídas, já construímos dentro das nossas soluções. Hoje, temos o Nmart como produto que faz toda uma parte de descrição ou criação de imagens para publicação nos marketplaces, né, de uma forma mais assertiva. Tem o Concili, que é uma outra ferramenta para fazer conciliação financeira para quem vende também nos marketplaces e assim a gente consegue também ter essas automações e colocando inteligência artificial para ter mais assertividade. Então, assim, tudo é possível a gente otimizar com inteligência artificial. Então, eu acho que esse para nós que somos da área de tecnologia, né? Então a gente fica assim, extasiado mesmo para usar isso e como coisas que eram tão difíceis ou eram tão complexos se tornam muito mais simples para que a gente possa realmente construir uma solução e uma solução que, poxa, né, a gente sabe que vai ser melhor, que vai impactar mais a vida das pessoas. Eu entrevistei recentemente o presidente de uma indústria que atende muito setor agrícola, né? O agronegócio, e eles têm soluções para usinas ou fábricas também e tal. Eles têm até unidades fora do país. E ele falou sobre como a inteligência artificial está barateando, de certa forma, soluções. Que não é que a gente não imaginava que existiria, né? Mas ele ali, por exemplo, na indústria, né? Que eles fazem automação de plantas industriais. E ele fala, eu imaginava no passado algumas coisas poderiam acontecer, mas era inviável o custo para isso. Então, o custo não... O benefício não justificava o custo. Para que aquela automação acontecesse, por exemplo. Hoje, com inteligência artificial, está muito mais fácil fazer. Exato. Muito mais possibilidades e muito mais barato. Exato. Isso já é realidade, inclusive. A gente também tem uma empresa lá dentro do nosso grupo que é para desenvolvimento, customizações de softwares, né? Então, personalizados. Quero criar um aplicativo, quero criar uma solução ali própria.
que não vi no mercado e eu quero desenvolvê-la. Então, hoje a gente já usa a inteligência artificial para desenvolver esses produtos, que às vezes chega ali 10 vezes mais barato. 10 vezes. Por quê? A criação dessa solução, por exemplo, no nosso caso, é tudo baseado em horas homem, né? Vamos dizer assim, pessoas que estão lá, desenvolvedores, analistas de negócio, gerentes de projetos, que vai atuar para entender a sua necessidade, construir um requisito e desenvolver depois esse software, validar esse software com você para depois subir em produção e dar como entregue. Olha, e são pessoas que estão aqui. E isso, desde a concepção, desenvolvimento e entrega, um projeto rápido, 3 meses, 4 meses. Hoje a gente tem projetos ali que em uma semana, a gente já está entregando. Então, assim, com o uso da inteligência artificial, que já está adiantando e muito alguns projetos desses, eu quero criar um MVP para testar, para validar a minha ideia. Já utilizamos a inteligência artificial muito para isso, para construir esses MVPs principalmente, porque otimiza tempo. É algo que também se não der certo por ser um MVP, poxa, esse budget aqui, esse orçamento é suficiente para mim. Para que eu possa fazer esse investimento e não prejudicar o orçamento da minha empresa, no geral, né? Então, o uso da tecnologia, sim, a inteligência artificial, principalmente, está conseguindo otimizar mais esse tempo de construção, desenvolvimento de tecnologias que está tornando mais acessível, mais barato para as pessoas, para as empresas que contratam, para as pessoas que estão contratando algumas soluções. Na última newsletter que eu fiz do Gente que Empreende, eu falei que, acho que lá por 2018, eu fazia muita reportagem falando sobre a falta de programadores no mercado. Então, tinham até escolas de impacto social focadas em pegar estudantes de comunidades ou da periferia e treiná-los para eles se tornarem desenvolvedores, programadores e aí estarem nas empresas e tal. E eles faziam, inclusive, essa conexão, né? A empresa que precisa desse profissional com o profissional e tal. Na verdade, hoje, já não precisa tanto desse programador no nível inicial, por exemplo, né? Hoje, eu que estou dentro da área de tecnologia, eu vejo o seguinte, essa é uma área que também tem que se adaptar. Quem tem a função de desenvolvedor, é obrigação dele se adaptar. Porque gerar código, a inteligência artificial gera e gera muito bem. Claro, vai precisar entender se ela gerou, fazer uma revisão como qualquer entrega que a inteligência artificial faz. Então, você vai precisar de menos desenvolvedores, sim, para construir soluções. Eu vejo que a inteligência artificial vai gerar códigos de qualidade e vai otimizar esse tempo. Às vezes, um desenvolvedor júnior, vai poder entregar como se fosse um sênior, uma produtividade de um desenvolvedor sênior. Claro, ele vai ter a experiência de um desenvolvedor sênior. Acho que é aí onde vem as diferenças, né? Que, poxa, a experiência que esse desenvolvedor tem de fazer análises, perguntas, vamos imaginar assim, poxa, às vezes um júnior não vai pensar isso pensando em 100 transações. Às vezes um sênior vai ver que aquele vai ter 1 milhão de transações. E aí ele tem que estar desenvolvendo aquela solução pensando nessa alta escala. E que às vezes o júnior não vai ter, mas é possível. Mas se o júnior tiver esse mindset, tiver esse conhecimento que vai ter, ali, só fazer as orientações para a IA, ela vai construir uma solução pensando para 1 milhão de transações. É interessante, né? E em tão pouco tempo, é uma profissão nova, muito recente. Sim. E que já está mudando, né? Que no ano 2020, na época da pandemia, ficou escasso programadores. Ficou extremamente escasso, porque com os trabalho remoto, que é onde potencializou muito, eu tenho amigos meus que foram atuar em empresas multinacionais, trabalhando para fora, desde Estados Unidos, quanto na Europa também, ganhando em dólares, euros. Então, assim, aqui ficou escasso a mão de obra de desenvolvedores. Ficou caro contratar desenvolvedores também, né, para as empresas. E aí, depois que, 2, 3 anos depois, já começou a normalizar. E em tão pouco tempo, a gente já está falando assim, com o uso da inteligência artificial, pode ser algo que, poxa, não vai ser
uma função ali, um trabalho, né, que tão imprescindível como era 5 anos atrás. 5 anos atrás era a profissão do futuro e hoje já não é mais, né? Olha como foi uma mudança muito rápida. E isso é uma questão, né, que principalmente quem empreende precisa ficar ligado ao quanto as mudanças estão acontecendo de forma extremamente acelerada, né? Exato. Então, se eu estou começando um negócio hoje, será que daqui 5 anos esse mesmo modelo de negócio vai existir? Perfeito. Eu acho que isso, quando a gente fala de mudanças nas empresas, a gente pensar no modelo de negócio é a base. A todo momento a gente tem que estar testando, validando e tendo novos insights. Como que eu posso mudar ou fazer uma adaptação aqui no meu modelo de negócio para que eu possa rentabilizar mais? Né? Eu acho que não adianta você só aumentar faturamento, mas quanto que isso é rentável, né? Quanto que isso me deixa de lucro, principalmente. E às vezes, dentro igual com a inteligência artificial, o custo de uma resposta de inteligência artificial no nosso produto é no mínimo 50% mais barato que a resposta de um agente humano. Né? Então, ela vai trazer também mais rentabilidade para as empresas. Não só a não dependência de pessoas ou escala, velocidade de mais vendas, mas também tem um propósito de redução de custos envolvido. Muito boa essa perspectiva. Então, eu não preciso necessariamente aumentar minhas vendas para lucrar mais. Lucrar mais. Eu posso melhorar os meus processos com a inteligência artificial e assim ter um lucro maior, né? Com certeza, porque eu acho que o grande ganho, o benefício que ela traz é a produtividade. E quando a gente fala de produtividade, sim, é uma eficiência lucrativa. Né? Tem um livro que é A Meta, que ele traz justamente isso. Né? Então, se você... tinha um gerente, né, que ele traz lá que, nossa, eu aumentei a eficiência, né? Estamos produzindo agora em 3 turnos, mas os estoques agora estão altos aqui, conseguimos suprir todas as vendas. Tá, mas quanto que isso impactou no lucro da empresa? Você consegue comprovar isso? Aí o gerente, não. Então, você não teve aumento de eficiência. Né? Porque aumento de eficiência é quando você também se preocupa e deixa, assim, na última linha ali, aquele resultado que é esperado. Né? Porque senão você... Por que não aumentou? Porque manter estoque alto é custo. Você gasta energia, você gasta produção de pessoas e tudo mais. Ativo financeiro, porque você teve que comprar matéria-prima para produzir tudo isso. Então, não foi. Ele pensou que aumentou a produção e ganhou e aumentou a eficiência. Não, ele não aumentou, porque não trouxe um resultado efetivo. Então, quando a gente fala de aumentar a eficiência, sim, tem que impactar diretamente no lucro da empresa. E a inteligência artificial vai ser um grande apoio para isso, né? 100%, total. Né? Hoje é realidade isso, desde quando você vai contratar, como os exemplos que nós conversamos aqui, quando fica mais acessível uma solução que antes era 10 vezes mais cara e agora eu consigo adquiri-la, isso também vai desprender menos dinheiro para mim chegar no resultado que eu espero. Quando estou aplicando ali, igual o Prediz, através do atendimento, que é no mínimo 50% mais barato comparado a um agente de atendimento. Então, são esses benefícios que a inteligência artificial vai impactar também nas empresas. Tem um estudo que eu vi recentemente sobre tendências muito de comportamento, é um estudo da Accenture, de comportamento para 2025. E é muito interessante, assim, tem 4, são 5 tendências que eles colocam, mas tem 4 que eu achei mais interessantes, que não são associadas necessariamente ao avanço da inteligência artificial, mas tem tudo a ver com esse avanço. Então, é a desconfiança do digital. Então, o que eu estou vendo aqui realmente é real, né? Será que essa pessoa que está me entregando ou me vendendo aqui realmente está me vendendo uma solução interessante? Então, existe essa desconfiança que tem a ver com a inteligência artificial, né? Com essa possibilidade de gerar vídeos e textos e tudo mais. A impaciência. Então, todo mundo querendo tudo muito rápido. Né? Eu quero a resposta na hora que eu estou perguntando no marketplace, né? São 3 da manhã num sábado, mas eu quero a resposta, né? Um outro ponto era no mercado de trabalho. Então, como você vai engajar a sua equipe e lidar com esse estresse, de certa forma, que acontece também, né? Então, todo mundo com esse receio de vou perder meu trabalho para a inteligência artificial,
isso vai gerando um estresse também na equipe, né? Então, como que você vai lidar com a sua equipe em relação a isso? Inclusive, adotando essa tecnologia, né? E fazendo toda essa gestão do humano junto com a tecnologia. E o outro era a necessidade de conexões humanas. A gente tende a querer se aproximar, gerar mais conexão real. Então, é interessante, né? Que são 4 coisas que não necessariamente estão associadas à inteligência artificial, mas que estão muito associadas à inteligência artificial, né? Totalmente, né? Pegando o primeiro ponto lá que você traz, referente à confiança, sim, porque a tecnologia, igual tem aí suítes, soluções para que você possa otimizar um vídeo, por exemplo, que você vai ficar um vídeo de maior qualidade para você entregar para o seu público, mas, ao mesmo tempo, vai ter pessoas que vão produzir, através dessa mesma ferramenta, um vídeo fake. E que isso vai prejudicar também o entendimento ou influenciar as pessoas de uma forma negativa ou até mesmo para golpes e tudo mais, né? Então, assim, o uso da tecnologia, nós que consumimos, né, temos que prestar muita atenção à fonte, né, à veracidade dessas informações. Às vezes vai ter órgãos, vai ter várias coisas aí para estar regularizando, verificando, mas assim, não vai acompanhar. O cuidado tem que estar com nós. É igual ao meu filho, ele tem acesso ao YouTube, mas o que ele consome lá é minha responsabilidade em garantir. Mas eu vou estar 100% assistindo as coisas que ele vai estar assistindo? Não vou. Né? Mas então tem uma conscientização que tem que ser trabalhada nele, do que ele pode e do que não pode estar consumindo também. Então, é isso que eu falo. Então, quando tem confiança, é a conscientização do que eu estou consumindo, se eu acredito ou não, e qual que é a fonte que vai me pautar. Se aquilo é relevante para mim, eu tenho que ir atrás, desprender um tempo para ir atrás e validar a veracidade daquela informação, antes de eu propagá-la. Eu acho que isso é uma autoconsciência que a gente tem que construir, porque vai ter, sim, né, esse bombardeio de informações que vão gerar dúvidas, que vão influenciar e, às vezes, né, até golpes aí que acabam acontecendo, infelizmente, né? Tem gente que fala em alfabetização digital, né? E é um pouco isso, né? A gente precisa ensinar as pessoas a lidarem com o digital. E, no fim, acho que principalmente da nossa geração para gerações anteriores, tem um gap aí, né? E talvez para as mais novas também, né? Que já nasceram lidando com tudo isso, mas que precisam entender o que está acontecendo ali, os dilemas e o que é real, o que não é, né? E fazer essa diferenciação. Mas existe um gap aí, né? De que a gente foi usando essas ferramentas meio no que ia acontecendo e no intuitivo, e a gente foi indo, chegamos onde estamos hoje, mas sem ter um aprendizado sobre ela, né? Com certeza, né? Porque a tecnologia, ela está mais presente do que a gente imagina. Então, quando você está pesquisando no YouTube, ali por trás, no motor de busca, existe a inteligência artificial. Seja no Google também, tem ali um motor de busca, inteligência artificial. Nas redes sociais, quando você está ali visualizando, o que está sendo apresentado para você em primeiro, em segundo, terceiro, foi definido através de uma inteligência artificial. E que isso não foi explicado para a gente. Né? Que não foi falado, olha, aqui existe uma inteligência artificial que eu aprendi, que você gosta disso e eu estou sugerindo isso para você. Ninguém trouxe isso de uma forma explícita, mas isso já existe. Isso já está sendo aplicado e a gente consome. Há muitos anos, Há muitos anos, né? Ou no Waze, eu quero sair daqui e ir para um outro ponto, qual é o melhor caminho? Existe uma inteligência artificial que está fazendo uma definição da melhor rota com as variáveis de semáforo, congestionamento, acidente, tempo e tudo mais, né? Então, acho que tudo isso está sendo definido por inteligência artificial e a gente não percebe, né? E é algo que a gente, sim, eu acho que a gente pode confiar nela, a gente pode usá-la a nosso favor, mas sempre também com cuidado em outras, principalmente de informações, né? Quando fala de informações, o que é veracidade ou não. A gente precisa ter essa consciência e esse conhecimento para entender como utilizar tudo isso a nosso favor, né? Com certeza. Então, ao invés de eu ser refém do algoritmo e só consumir o que ele está me entregando, como que eu vou conseguir coisas novas ou fazer ele me entregar informação importante, interessante, né? Isso. Você consegue manipular o seu algoritmo se você quiser, né? Mas se você
tiver consciência disso. Exatamente. Então, quando você sabe que isso existe, você pode sim direcionar o algoritmo para trazer aquele conteúdo, aquelas informações que você tem, que vai te agregar no seu dia a dia, né? Então, rede social, eu gosto muito de consumir, às vezes, assim, dicas, frases, entre outras coisas. Então, é isso que ele vai trazendo para mim no meu dia a dia, né? Então, assim, que eu posso aplicar, que eu posso conhecer e tudo mais. Quando eu uso o ChatGPT também, eu já coloquei um pouco do que eu gosto para que também ele entender como que eu quero consumir aquela informação, para ele trazer de forma mais assertiva. Então, você vai utilizando isso a seu favor, né? Então, a gente tem que ter, tendo essa consciência, a gente traz mais benefícios para o nosso dia a dia. Para a gente fazer um resumo aqui de tudo que a gente falou, né? Que já foi quase 1 hora de papo. A gente falou que é muito importante que os empreendedores comecem a usar essa tecnologia. A gente deu a dica ali, o Alexandre deu a dica. Vai lá no ChatGPT, começa a perguntar, entender como ele funciona. Fazendo isso, você vai começar a compreender como essa tecnologia pode fazer parte do dia a dia da sua empresa. E entender que você pode ter soluções aplicadas em alguns departamentos ali que vão deixar a sua empresa mais rentável, né? E esse foi outro ponto. O como a tecnologia ou a inteligência artificial pode tornar a sua empresa mais rentável. Não necessariamente você vai precisar aumentar as suas vendas para ter um faturamento maior e assim conseguir colocar mais dinheiro no bolso, mas otimizando processos você consegue ter um lucro maior e mais dinheiro ali na sua conta no fim do mês, né? O que mais que a gente falou, Alexandre? Da importância da gente ter consciência sobre essa tecnologia, né? Exato, da consciência. Nós falamos também, assim, da agilidade que ela vai trazer, das preocupações que a gente tem que ter, né, na hora de estar consumindo, e entender onde que nós estamos consumindo, que existe a inteligência artificial no nosso dia a dia. E um ponto importante é que todo esse avanço também pode transformar modelos de negócios que existem hoje, que de repente daqui a algum tempo não vão fazer sentido, né? Tem muitos empreendedores, muitas empresas de prestação de serviço que possivelmente vão deixar de existir, né? Então é importante ficar ligado nisso, né? Exato. Porque... Será que daqui 5 anos o serviço que você está prestando vai fazer sentido? Exatamente, né? Eu acho que a gente tem que olhar como é que ela impacta hoje, o que ela pode prever também, o que ela vai impactar no futuro. Eu acho que isso... E aí você já mudar de rota antes. Então, quanto antes você mudar de rota, você não vai ser pego de surpresa. Então, conheço empresas que, sim, já estão olhando do impacto que ela vai ter no seu negócio e já pivotando, já fazendo uma estruturação. É um ano já não é de pivotar imediato, mas de estruturar para daqui a um ano, que isso vai estar mais avançado, mas ela já vai estar preparada, já vai estar estruturada para essas mudanças. E, gente, tem que prestar atenção, ir atrás de informação o quanto antes, porque os avanços estão acontecendo de uma forma extremamente acelerada. É como a gente nunca viu antes, né, Alexandre? Então, é preciso estar ligado em tudo que está acontecendo. A gente nem discutiu aqui, e acho que também não cabe, mas de qualquer forma vale citar, o quanto é importante que o poder público também fique de olho nisso tudo, né? E talvez a gente precise, de fato, fazer essa cobrança, né? Como os nossos representantes estão discutindo essa questão da inteligência artificial, como ela vai ser regulamentada, porque a gente precisa, sim, de uma orientação de como tudo isso vai funcionar, como que a gente vai fazer com os profissionais que precisam ser alocados, ou, de repente, quem não vai conseguir se recolocar no mercado, né? Como que a gente vai fazer com isso? A gente vai ter uma renda mínima? Não vai ter uma renda mínima? Tudo isso é discussão que o poder público precisa ter ali, né? É muito importante que isso aconteça. Então, a gente sempre de olho, né? Alexandre, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que você tem uma visão muito positiva da tecnologia, conseguiu trazer isso aqui pra gente. Foi muito bom, dicas muito importantes. É tudo muito novo ainda, né? Então, muitas vezes a gente não consegue trazer o preto no branco, assim, né? De vai lá, faz assim, assim, assado. Um passo a passo muito claro. Mas acho que a gente conseguiu orientar aí um pequeno e médio empreendedor ou quem quer começar, de repente, a compreender como aplicar essa tecnologia que pode tornar a sua empresa tão mais eficiente, né? Muito obrigada por ter aceitado esse papo. Ju, eu que agradeço. É uma satisfação enorme estar aqui com você, falando sobre inteligência artificial.
Tenho certeza que deve ter aí, nesse momento, nossa, é tanta coisa, né? Que às vezes despertar essa curiosidade nas pessoas, despertar esse momento para que as pessoas, orientar essas pessoas para procurarem essas informações, eu acho que isso já é um primeiro passo, né? Eu acho que isso já cumprimos a nossa missão aqui, porque, olha, eu preciso estar mais atenado nesse tema, porque isso está caminhando rápido e está mesmo, pessoal. A gente está passando aqui por uma evolução tecnológica que vai permitir soluções serem entregues de forma mais rápidas. Seja na saúde, seja no campo de vendas, seja na área de financeira, seja no varejo, seja na indústria, seja no agro. Tudo vai transformar, né? Tudo vai se transformar, ela vai impactar, porque ela está sendo a descoberta da eletricidade, realmente, né? Então, quantas coisas vão vir por aí em breve, vocês acompanhem e obrigado mais uma vez por estar aqui, foi uma satisfação. E, gente, ó, eu sempre estou trazendo esse assunto aqui porque realmente ele é extremamente importante. Quero que vocês deixem suas dúvidas nos comentários. Se desse papo aqui ficou alguma dúvida, deixa lá que a gente responde para vocês. Isso aí. Muito obrigada a companhia até aqui. Não se esqueça de inscrever também e curtir esse vídeo, porque isso também ajuda a gente. E até o próximo episódio.